Quando a gente pensa em relação a grupo de risco, né? Quem é o paciente que está na nossa frente, que tipo de atividades aumentam o risco? Para pensar sobre isso, a gente precisa entender antes que a gente está diante de uma doença que, de forma geral, didaticamente, ela se apresenta de duas formas diferentes, né? Tem um grupo de pacientes que iniciam o quadro clínico com apresentação de lesões de pele que parece uma inoculação direta, digamos assim. Então, primeiro aparecem as lesões e depois aparecem os sintomas sistêmicos. E o que significa isso? Provavelmente o contato com o vírus ele foi realmente pele a pele, por uma escoriação, por uma abrasão direta, e por isso essa associação com a questão do ato sexual e da lesão em áreas de genitais, mas lembrando que isso poderia acontecer na mão, poderia acontecer, por exemplo, em caso de atividades de contato, luta e outras coisas desse tipo, né? Mas, então, assim, essas pessoas que aparecem com lesões primeiro, nesses casos, todas as atividades de contato próximo que tenham abrasão de pele, ou seja, que roce pele com pele, que possa lesar, gerar ferida ou lesão, isso pode aumentar a chance. Lembrando que, ainda que se fale muito da relação sexual, tem muito mais relação com o número de parceiros, que é com aumenta, do que necessariamente homens que fazem sexo com homens. Então, isso é importante para a gente quebrar o estigma, né? Nós estamos falando de múltiplos parceiros, quanto mais pessoas tu tem contato, mais tu tem a chance do vírus. E isso vale também para o outro padrão, que é quando a gente fala desse contato que talvez tenha uma transmissão respiratória ou de contato próximo. E nesse grupo de contato próximo, a gente está falando de pessoas que durante as suas atividades diárias, elas obrigatoriamente convivem com muitas pessoas. Então, por exemplo, a gente pode ter nesse grupo vendedores, né, que eles vão falar perto, vão apertar a mão. Agora nós estamos em época de eleições, então políticos, assessores de políticos, pessoas que andam em comitivas, que eles vão chegar perto das pessoas, eles vão apertar a mão, faz parte do trabalho deles isso, então eles vão ter contato. Então, todo profissional que ele tem contato com muitas pessoas, é um contato próximo, né? E que ele não usa, por exemplo, equipamento de proteção individual porque não faz parte, os profissionais de saúde, de forma geral, usam, né? Ainda que sejam mais expostos, eles também estão mais protegidos. São pessoas que estão num alto grau de risco. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos numa transmissão comunitária, isso muda um pouquinho o olhar no sentido de que qualquer pessoa pode estar contaminada, sim, qualquer pessoa pode estar contaminada, mas existem algumas atividades que aumentam um pouquinho a chance de que aquela pessoa esteja contaminada com uma doença viral pela forma de contaminação do vírus, por exemplo. Então, juntar tudo isso, né, é o que faz com que a gente consiga olhar para esse paciente, entender o que ele faz, né, ver o que ele tem de sintoma, ver o que ele tem de sinal e de lesão, para que a gente consiga fazer uma abordagem adequada ambulatorialmente, né? E aí, a partir daí, a gente ter um caso suspeito e identificar o que se tem no momento. Tá no momento em que a orientação é de teste para todas as pessoas, porque isso no início vai ser assim e não tem como a gente garantir como é que vai ser para frente, né? Se tiver um momento que se tiver uma doença muito disseminada, provavelmente os testes não vão ser mais tão essenciais quanto são agora no início. Mas aí o profissional que está atendendo, ele tem que saber qual é o protocolo do local que ele está atendendo e no momento que ele está atendendo, para diante então desse caso, que realmente é um caso suspeito, ele possa fazer a coleta do material e do melhor material, lembrando que pode fazer coleta da ferida, mas se faz fora, por exemplo, coleta de saliva. Então, é importante que ele esteja atento aos protocolos atualizados do município ou do estado em que está trabalhando. Então, isso muda o olhar global desse paciente. Então, saber onde ele mora, entender tudo isso é o que vai fazer com que a gente ajude num diagnóstico mais preciso,
na coleta de exame de forma correta, que não seja só para excluir, né? Nesse momento a gente tem que lembrar que com o aumento dos pacientes doentes, a gente vai entrar, ainda que não tenha risco de escassez que a gente esteja vendo ali na frente, é um cuidado que quando a gente trabalha SUS, atenção primária, tem que ter essa visão, né, de que a gente tem que pedir exame de forma consciente, também para não expor o paciente a uma coleta desnecessária. Só a ansiedade de ficar esperando o resultado já é algo que não faz muito bem para a saúde, principalmente alguém que não tem um risco muito alto ou que não teria indicação de coletar um exame. Quando se pensa em quais pacientes seriam os mais vulneráveis, pensando em monkeypox ou em outras doenças virais, né? Existem um grupo de pessoas, digamos assim, que são consideradas sempre as mais vulneráveis para a maioria das doenças. Quem são elas? Tem que estar sempre presente na nossa mente: gestante, pessoas que tenham doenças graves ou descompensadas. Então, todas as doenças neoplásicas, qualquer tipo de câncer, preferencialmente em tratamento, né? Essas são ainda mais vulneráveis. Pacientes, por exemplo, com diabetes descompensada, crianças imunossuprimidos, ou ainda pessoas desnutridas, muitas vezes pacientes com extremos de obesidade também são desnutridos, né? Então são considerados pacientes mais vulneráveis e que tem que se ter um olhar sempre mais atento para eles. É importante que nesse momento que se sabe pouco sobre uma doença viral, que no início da gravidez, por mais que a placenta seja mais potente como filtro, né, passar para o bebê sempre aumenta a chance de malformação ou de complicação, que as gestantes de forma geral sejam encaminhadas para o pré-natal de alto risco, não pelo cuidado no sentido de atendimento profissional melhor, mas pelo acesso a exames, a um olhar mais especializado para aquela gestante que já está num momento com mais uma vulnerabilidade, que é uma doença. Então, encaminhar as gestantes para o pré-natal de alto risco, exceto se esse não for o protocolo da sua região, é sempre uma conduta adequada. Então, esses pacientes que são mais vulneráveis, o que é importante? Que além de orientar o próprio paciente, que as orientações para a família em relação a sinais de alerta, então o que a gente pode pensar como sinal de alerta? Se o paciente vai ter uma febre mais persistente, se ele fica mais abatido, se ele não aceita comer, aquela percepção de se sentir doente. Uma dica que sempre vale é perguntar para a pessoa assim: tu tá te sentindo muito doente? A pessoa que responde sim, eu estou me sentindo doente, é uma pessoa que de forma geral precisa de atendimento médico e que deve ser encaminhada para um olhar de um profissional, e muitas vezes é o paciente que vai precisar pelo menos de um exame físico mais detalhado e muitas vezes de exames laboratoriais complementares. Em relação ao tratamento, identificado o paciente, então, a gente tem um olhar que para o tratamento ele tem que focar como qualquer virose, né, em controle dos sintomas. Então, a gente está falando de controlar dor de cabeça, nariz congestionado, cuidado com as lesões. Então, os cuidados com a monkeypox, eles, como de todas as outras viroses, eles vão estar relacionados ao controle dos sinais e sintomas da doença. O que vale ter assim na carta na manga, no bolso ali, né? Então, antitérmico, né? Que a gente vai ter, algumas pessoas têm febre, não são todas as pessoas, mas elas podem ter, então, antitérmico, analgésico, né? Descongestionante nasal, para se as pessoas tiverem muito sintoma, descongestionante sistêmico, lembrando que nos primeiros dias ele pode dar um alívio, não é algo que é para usar por muito tempo, mas nas primeiras 24, 48, 72 horas pode ter um benefício, pensando que isso vale para outros resfriados, assim, de forma geral. Ele pode ser uma ferramenta que, bem utilizada, pode ajudar os pacientes, né? E os cuidados com as lesões. Então,
cuidado com a lesão é aquela coisa mais simples e básica que muitas vezes a gente meio que assume que os pacientes sabem, né? E esquece de falar, de reforçar ou muitas vezes até de escrever, e é necessário. Então, a gente tem diferentes cenários, diferentes pacientes, mas eu acho que o que é importante? Se precisa manter as lesões de pele limpas, né? E tem disponibilidade de soro, tem disponibilidade de fazer curativo, ok. Se não tem, tem que ser água e sabão e tem que ser limpo. Então, isso é importante, né? Tem possibilidade de lavar, dá preferência por água morna, lembrando que soro gelado não é bom para cicatrização, então a gente tem que orientar os pacientes a tirar o soro, deixar pelo menos em temperatura ambiente ou aquecido sempre que possível. Se não tem segurança para orientar para aquecer o soro em casa, então deixar o soro em temperatura ambiente. Em relação às complicações mais comuns, a gente tem, então, uma doença viral, sistêmica, mas que tem, digamos assim, o seu local que tem o seu quadro mais exuberante na pele, né? Então, a gente tem que lembrar que as pessoas podem internar, sim, por infecção secundária de pele, mas elas também vão poder internar por um quadro de pneumonia bacteriana sobreposta. Então, esse olhar para as infecções de pele ou pacientes que possam, inclusive, fazer uma sepse, né, pela pele, tem que ser um olhar atento. Claro que eu acho que uma boa dica é um olhar parecido com o olhar de paciente com queimadura, né? Porque na queimadura a gente tem exatamente essa fisiopatologia. Então, vamos imaginar, a gente deixa de ter integridade da pele e aí passa a ter uma solução de continuidade que se torna, então, uma fragilidade do paciente. Então, pacientes que têm muitas lesões, têm uma área importante de cobertura da pele com lesões, eles vão estar mais vulneráveis e se precisa ter muito mais cuidados com eles e muitas vezes, inclusive, necessitando de internação hospitalar. Da mesma forma, lesões em cavidade oral, orofaringe ou ânus e reto que podem gerar dor, que realmente impeçam que a pessoa se alimente ou que ela seja capaz de ir aos pés. Isso são dores e situações que podem precisar de intervenção médica e cuidado continuado, incluindo a internação hospitalar. Então, um olhar para esses pacientes, orientar que se tiver muito difícil, para o paciente não ficar esperando em casa muito tempo, muitas vezes as pessoas esperam melhorar, o que não é ruim, né? A gente não quer que todo mundo vá no primeiro 37,8 para a unidade de saúde, mas também ele não pode ficar esperando tanto na sua residência a ponto de que essa espera possa causar um prejuízo. Então, esse cuidado de orientar o familiar, orientar o paciente, mas também toda a equipe de saúde para entender isso como um sinal de alerta é essencial para que o atendimento de uma demanda nova, que todo mundo tem dúvidas, possa ocorrer de forma fluida em todas as unidades de saúde.